Eu estou na graça. Se eu estou na graça, jamais vou ser julgado por Deus. Esse também é um equívoco. Você não vai ser condenado mais com os pecadores. Isso você não vai mesmo. Porque você agora recebeu pela graça a salvação. Mas você ainda vai ser julgado pelo que você vai fazer com a graça. Agora que você é livre, agora que as cadeias do diabo foram quebradas, o mundo espiritual quer saber o que você vai fazer com essa liberdade que você tem em Cristo. Você vai agora ficar no relaxo, porque está na graça? Vai ser julgado. Você vai agora viver de maneira displicente? 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para prestar conta daquilo que nós fizemos. Fizemos como? Fizemos com a graça que recebemos. Isso é muito sério. Terceiro, vou falar só 5. Estou na graça, então não preciso mais de contribuir. Esse negócio de dar o dízimo, ter que dar oferta, isso é lei. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 4, Paulo diz o seguinte: que os irmãos pediram, imploraram para participar da graça de contribuir. A Bíblia diz que contribuir é uma graça. Quantos estão debaixo da graça de Deus? Veja, a conclusão é o oposto. Quem está cheio da graça de Deus, ele não sente muita gratidão? Quantos sentem gratos a Deus por essa graça maravilhosa? Gente, não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Ele já fez tudo por mim. Entende? Antes na lei, para eu merecer a bênção, era muito difícil. Mas agora eu não preciso merecer mais, porque Ele já pagou o preço. Então eu já estou na bênção. E aí, aquele que de fato conhece a graça e o amor de Deus, qual que é a resposta dele? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Mas aí, ele fica pensando: o que eu posso dar para Deus? Eu não tenho nada para dar que seja maravilhoso. Aí Deus então, na sua graça, fala o seguinte: olha, se você der para o pobre, se você der para a igreja, se você der para missões, eu vou receber como se fosse para mim mesmo. É muita graça que Deus aceite receber o seu dinheiro. Dinheiro é uma das coisas mais imundas que existe. Essa nota que está aí no seu bolso, pode ser que sexta-feira estava na goela de um sapo, numa encruzilhada de um despacho. E você recebeu essa cédula, você acha que não tem demônio nela? Tem. Mas eu estou carregando demônio? Tá. Pode ser que você que está carregando uma cédula aí de R$50, pode ser que um marginal dê um tiro em alguém para pegar essa cédula, perdão. Imagina, a pessoa pode ter ganhado um tiro, o marginal levou o dinheiro e depois gastou na padaria perto da sua casa que te deu de troco. É o mesmo dinheiro, mesma nota, que estava na goela do sapo, depois foi parar na mão do marginal que matou, ou quase matou para ter essa nota. E depois você vem aqui e quer entregar ela para Deus. Você quer vir aqui na frente e falar: Deus, toma essa nota. Deus pode aceitar algo assim, meus irmãos? Sim ou não? Responda. Sim ou não? Não. Deus não pode aceitar algo assim. Mas então como é que nós estamos entregando, pastor? Por causa da graça de Deus. Deus fala: você não vai entregar para mim pessoalmente, porque eu não posso receber algo tão imundo. Mas você vai entregar para a igreja. E quando a igreja receber, vai ser como se eu estivesse recebendo. Agora, o inverso é verdadeiro. A Bíblia fala que quando você entrega o dízimo, o resto do dinheiro no seu bolso é santificado. Então aquele dinheiro imundo que você tinha, foi santificado. Então você pode até contar para a pessoa que você vai pagar depois: estou te pagando com esse dinheiro aqui, ele fica sabendo que esse dinheiro é santo. Faça bom uso dele, porque ele vai ser bênção na sua vida. Porque eu sou dizimista fiel e eu participo da graça, do privilégio de poder oferecer algo para Deus. Coisa que muitos queriam e não puderam, não podem dar nada, mas eu posso dar algo para o meu Deus e Ele aceita de mim. Quantos querem essa graça na sua vida? Essa é a mente certa, bíblica, mas a mente torta é avarenta. Ah, agora que eu entendi a graça, não dou mais um centavo para ninguém, tudo é meu. Deus me deu, é meu, é meu, é meu. Lembra de antigamente quando eu era criança tinha Vila Sésamo. E na Vila Sésamo tinha o come-come. E ele queria biscoito, ele ficava gritando o tempo inteiro: biscoito, 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 biscoito. Isso é alguns crentes: dinheiro, 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 tudo meu, tudo meu, tudo meu. E se alguém falar para eu dar para a igreja, esse é o herege, o pastor está pedindo disso porque ele é um ladrão sem vergonha, desaforado, quer me explorar. Não, não.
Estou te dando a oportunidade de participar da graça de Deus. Mas é graça, não é obrigatório. É só para quem quer. Quantos querem a graça de Deus na sua vida? Fico feliz de falar isso depois da oferta, porque minha ideia não é que você dê mais porque eu estou falando, mas é para a gente corrigir o pensamento torto. Por último, estou na graça, não preciso mais de orar. Pastor, alguém falou isso? Não, não falou assim não, ele falou diferente. Ele falou assim: pastor, isso foi essa semana. O irmão está ensinando esse negócio de graça, muito bom, estou feliz demais, mas me fala uma coisa. Essas campanhas de jejum de 21 dias não contradiz a graça de Deus? Se tudo é pela graça, por que eu tenho que jejuar? Bom, isso apenas mostrou que você estava jejuando errado desde o princípio. Se o seu jejum é um tipo de penitência católica para tentar convencer a Deus a te abençoar, então de fato tudo que você fez até hoje não valeu nada. Por quê? Porque o jejum não é para Deus, é para nós mesmos. Jejum é oração intensificada. Mas olha para cá, quem diz que na verdade não precisa de jejuar, ele está falando também que não precisa de orar. Para que orar? Para que eu tenho que orar? Eu estou na graça, Deus já conhece minha necessidade todas antes de eu pedir. Ele tem meu cabelo contado na minha cabeça, por que eu tenho que pedir? Você tem que pedir porque a graça de Deus só flui para baixo, nunca para cima. A graça de Deus é como o rio, só corre para baixo. Se você pede, está se colocando na posição de quem não tem, na posição daquele que depende. Toda oração é uma declaração de dependência de Deus. Está reconhecendo que você não tem outro recurso que não seja Ele. E agora você vai então pedir para Ele. Aí quando você pede, você está confiado nessa imensa graça, que você agora, em Cristo, pode usar o nome de Jesus, e Deus vai ouvir a sua oração, não por causa de você, mas por causa de Cristo. Vamos pensar de outra maneira. Olha para cá, os irmãos estão me acompanhando? Eu antes não podia orar, porque quando eu ia orar confiado nos meus méritos, na minha penitência, nas minhas boas obras. E Deus não ouve ninguém com base nisso. Mas agora chegou para você o entendimento da graça de Deus, que em Cristo você já é justo, e você pode orar no nome de Jesus, chegar diante de Deus com um cheque em branco que Jesus já assinou, e você mesmo preencher com a sua necessidade. Essa é a graça de Deus. Então preste atenção, quem compreende a graça, ele quer orar menos ou ele quer orar mais? Ele quer orar mais. Sabe por que ele quer orar mais? Porque ele pensa assim: gente, eu agora posso pedir coisas grandes para Deus. Agora que eu estou na graça, eu posso pedir coisas muito grandes. Agora que eu vou pedir mesmo, porque Deus vai me dar. Porque não é porque pelo que eu mereço, é por causa de Jesus. Se antes ele estava orando para ter uma bicicleta, agora ele vai orar para ter uma Ferrari, porque ele fala: Deus pode me dar uma Ferrari, eu mereço uma Ferrari, não por causa do meu mérito, mas por causa do sangue de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você entende a graça, você faz orar mais, porque você tem acesso ao trono da graça. Deus não pode mais te rejeitar. Não é por causa de você, é sempre por causa de Cristo. Quantos estão me compreendendo? Não, diga aleluia. Eu estou falando aqui de conceitos básicos da fé. O que eu tenho estado feliz por um lado é que os irmãos estão compreendendo finalmente o que é a graça. Por outro lado, eu fico triste por uma questão, porque isso aqui é chamado na Bíblia de leite. Leite, esse conhecimento é leite. Então você precisa se alimentar desse leite para você crescer, rapidamente avançar, para se posicionar da maneira certa, como aquele que é maduro na fé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu fiz questão de colocar tudo isso, porque tem mais um ainda, deixa eu falar. Eu estou na graça, não tenho que me preocupar com santidade mais, posso fazer o que eu quiser. Você está bem próximo de entender o que é a graça. Mas o raciocínio é inverso. Você antes não podia fazer a vontade de Deus. Você tentava, mas não conseguia. Você tentava vencer o sexo, mas não conseguia. Tentava vencer a mentira, não conseguia. Você tentava vencer o seu temperamento, não conseguia.
Aí agora que eu estou falando da graça, você fala assim, bom, se agora é pela graça, então eu posso ficar em paz. Do jeito que eu sou, vou continuar. Não, agora é o contrário. Eu estou te contando a provisão de Deus. Antes você não conseguia fazer essas coisas, porque você estava debaixo da lei. Mas agora na graça, o Senhor te garante que você vai vencer o pecado sexual. Você agora vai poder vencer o pecado do seu temperamento da ira. Você vai poder agora vencer o pecado da mentira. Você vai vencer agora qualquer pecado, porque você está debaixo da graça. Então é o inverso. Não é que porque eu estou na graça, eu posso fazer qualquer coisa. É porque eu estou na graça, agora eu posso fazer a vontade de Deus que não podia antes. Eu posso ser o cristão que não podia ser antes. Porque agora eu tenho o suprimento do amor e da graça de Deus sobre a minha vida. Amém, meu querido? Fala para o seu vizinho, fala, irmão, você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça. Agora, não faz da graça provisão para o pecado. A graça é provisão para a vida e para a justiça. Hoje eu quero atualizar os esboços aqui no boletim, porque nós estamos atrasados uma semana. Mas eu quero rapidamente, não vou me deter muito nesse tópico, mas eu gostaria de mencioná-lo porque ele está colocado aqui no livro de Gálatas, que é o processo de formação de Paulo. E o processo de formação de Paulo serve de modelo e de padrão para todos nós. Paulo fala no capítulo 1 sobre os lugares onde ele passou. E cada lugar que ele passou aponta para uma experiência espiritual. Cada lugar que Paulo passou é um estágio na vida espiritual dele e também é um estágio na nossa vida espiritual. Pastor, o que a vida de Paulo tem a ver com a minha vida? Por que eu tenho que olhar para a vida de Paulo e pensar que o que Paulo passou também seja algo que eu tenha que passar? Porque Paulo mesmo diz em 1 Timóteo 1,16, leia aqui no projetor: mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Agora olha a afirmação que ele faz: e servisse eu de quê, meus irmãos? De quê? De modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quantos creram em Cristo para a vida eterna aqui? Então Paulo está dizendo que ele foi colocado como modelo. Paulo é um padrão. Portanto, quando ele diz para os irmãos de Corinto, sejam meus imitadores, quando ele diz para os irmãos de Éfeso, sejam meus imitadores, ele não está falando só para esses irmãos, está falando para todos nós. Todos nós temos que olhar a sua experiência e entender que também é a nossa experiência. Muito bem, quais foram as experiências de Paulo? Primeiro, capítulo 1, no verso 15, Gálatas 1,15, pegue a sua Bíblia. Gálatas 1,15. Diz assim: quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, aqui começa a experiência de Paulo. Paulo foi alguém separado por Deus desde o nascimento. Na verdade o texto fala até aqui, antes do nascimento. Paulo está dizendo então que a nossa experiência não começa conosco. A sua experiência com Deus não começou naquele dia que alguém pregou para você e você começou a entender a verdade espiritual, foi ao encontro e teve uma experiência com Ele. Não, a sua história com Deus começou lá na eternidade, quando Deus conheceu você de antemão e chamou você pelo nome. E diz a Bíblia que Ele te escolheu. Diga, eu creio, eu fui escolhido por Deus antes de eu nascer. Quantos creem realmente nisso? Quem crê nisso sente segurança. Quem crê nisso não tem medo de perder salvação. Quem crê nessa verdade não tem receio do futuro, porque ele sabe que aquele que o escolheu é poderoso para preservá-lo e guardá-lo até o fim. Muitos irmãos me mandam e-mails perguntando se eu realmente creio nisso.
que Deus escolheu. Mas como é que eu posso crer diferente? Está escrito na palavra de Deus. Olha o que diz, Efésios 1,14, está no projetor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, o verso seguinte diz, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para sermos filhos. Você foi escolhido por Deus desde a eternidade, meu filho. A sua história com Deus começa com essa escolha divina. Essa doutrina é chamada de doutrina da eleição. Não existe nenhum crente genuíno que não creia nisso, está me ouvindo? O que distingue às vezes é a forma como nós cremos. Alguns crentes acreditam que Deus escolheu por causa da sua presciência. Deus sabia antes, então ele escolheu. Mas essa doutrina é problemática, porque se Deus escolheu com base na sua presciência, significa que ele encontrou alguma coisa boa em nós, para ele escolher. E se ele encontrou alguma coisa boa em nós, então existe algum motivo para eu dizer, olha, eu fui salvo porque Deus viu que eu era bom. Mas a Bíblia fala que ninguém vai poder se gloriar na presença de Deus. Não havia nada de bom em nós que possa justificar a escolha de Deus. Por isso eu creio que ele escolheu. Não explico por que ele escolheu, não explico como ele escolheu, não me importa saber como foi que ele escolheu. O fato bíblico é, eu fui escolhido. Eu nunca poderia ter escolhido a Deus. Eu era um cego na beira do caminho, nunca sozinho poderia achar o rumo, mas Jesus me viu na beira do caminho, pegou na minha mão, abriu os meus olhos e me colocou no caminho em direção à glória. É porque ele me achou. Deus também achou você. Toda glória, portanto, é ao nome dele, porque você foi encontrado, você estava perdido e foi achado. Você nunca poderia se achar, se encontrar. É Deus que encontrou você perdido ali e colocou você no caminho. É muita graça de Deus que ele olhou para você e te escolheu. Por que te escolheu? Não sei, não tinha nada de bom em você, nem em mim. Não tem nenhum homem bom na terra, nunca teve, nenhum sequer. Não existe homem bom. No entanto, na sua graça, Deus olhou para você e te escolheu. E é por isso que você está aqui hoje. Não é porque você tem se esforçado. Não é porque você tem procurado ser absolutamente correto. Não, você só está aqui hoje porque você foi escolhido por Deus. Fala ao seu vizinho do outro lado. Fala, irmão, você foi escolhido por Deus. É muita graça. Pastor, por que é muita graça ser escolhido por Deus? Porque não tem nada de bom em nós. Escolher aquilo que é bom, não tem graça. Escolher aquilo que é maravilhoso, não tem graça envolvido. Mas escolher aquilo que não presta, é muita graça. Escolher aquilo que servia só para o fogo do inferno, é muita graça. Mas você foi escolhido. E você agora está destinado para a salvação e para a vida eterna. Qual foi a segunda experiência de Paulo? Ainda no verso 15. Acompanhe na sua Bíblia, Gálatas 1, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. A segunda experiência de Paulo é que ele foi chamado por Deus. Mas até isso Paulo diz, eu fui chamado pela sua graça. Lembra disso? Você não foi chamado por Deus porque você era um bom religioso. Você não foi chamado por Deus porque você acendia a vela para as almas, fazia penitência, ia a pé e voltava de Trindade. Você não foi chamado por Deus porque dava sopão para os pobres. Você não foi chamado por Deus porque você era um bom cidadão, um bom pai, que nunca usou droga, nunca fumou, nunca bebeu e nunca traiu. Você nunca não foi chamado por Deus porque você se julgava um bom homem, um bom cidadão. Você foi chamado exclusivamente pela graça de Deus. Por isso todas essas obras são inúteis. Essas obras são inúteis quando se trata da salvação. Você não é salvo por elas. Nenhum homem é salvo por elas. Essa é a verdade do Evangelho que nós testemunhamos. Ninguém é salvo por mérito próprio. Ninguém pode dizer diante de Deus que tem alguma justiça própria. Porque ninguém tem. Todos nós, todo homem é pecador e tem quebrado a lei de Deus. E precisa desesperadamente da graça de Deus na sua vida. Pastor, como é que eu posso saber quem é chamado de Deus e quem não é? Muito simples, pregando. Orando pelas pessoas e pregando. Aqueles que aceitarem são os que foram chamados por Deus. Mas eu não posso saber antes. Não, você não sabe coisa alguma. Isso é de Deus. Eu só posso garantir o seguinte. A promessa de Deus é: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diga, eu creio. Que se eu crer no Senhor Jesus, eu e a minha casa seremos salvos.
Quantos creem nessa verdade? Eu creio nela. Minha família, todo mundo é crente. Meus primos são crentes, minhas tias são crentes, minha avó, meu avô, antes de morrer, viraram crente. Todo mundo é crente na minha família. Todo mundo foi salvo. Porque nós apropriamos da promessa. Tem muito irmão que não tem apropriado da promessa porque ele não crê na verdade da palavra. Ele fica olhando para a pessoa. Não, fulano, já orei demais por ele, é duro demais. Aquele ali é duro, não tem jeito não. Outros me procuram dizendo: pastor, como é que Deus pode salvar alguém que não quer ser salvo? Do jeitinho que ele salvou você, ninguém quer ser salvo. Todo mundo quer o pecado. Todo homem quer viver no erro. Ninguém quer ser salvo. Ele só deseja ser salvo na hora que o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Na hora que o Espírito Santo o convence, aí ele se volta para Deus. Por que nós jejuamos todo semestre e fazemos questão de colocar os 3 nomes? E eu insisto a você colocar a sua família, porque eu creio na promessa de Deus. Se você está aqui, esse é o sinal de que a sua família também vai ter uma experiência com Deus. Pode ser que eles não estejam aqui, nesse lugar. Pode ser que estejam em outra cidade, até em outra igreja local. Mas eles vão conhecer o Senhor Jesus também. Terceiro, qual foi a terceira experiência de Paulo? Paulo diz, ainda no verso 15 e 16, Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Essa aqui é a terceira experiência. Depois que Paulo, que ele diz que ele foi escolhido antes de nascer, depois ele diz que pela graça ele foi chamado, agora ele diz que o Filho de Deus foi revelado nele. O que significa o Filho de Deus ser revelado nele? Significa que ele teve uma experiência pessoal com Cristo. Ele teve uma experiência que mudou a sua vida. Essa experiência está descrita no livro de Atos. Houve um dia que Paulo estava descendo para Damasco, você conhece a história. No meio do caminho, o Senhor Jesus se revelou a ele, como uma grande luz que brilhou sobre ele, e uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela hora, ele ficou cego, mas na carne, mas no espírito, os olhos dele se abriram, porque ele teve agora revelação. Preste atenção, eu falei para você que Paulo é o modelo. Se Paulo precisou de ter revelação, você tem que ter revelação também. É por isso que Paulo só ora por revelação. Paulo não ora para as igrejas ter um prédio. Paulo não ora para as igrejas crescerem. Paulo não ora para os irmãos serem abençoados com outras coisas. A única oração de Paulo o tempo inteiro é que eles tenham os olhos abertos, que eles tenham revelação, porque tudo depende da sua história com Cristo, dos seus olhos se abrirem para ver Cristo, para ver a sua obra na cruz, para ver o poder da sua morte, da sua ressurreição, para ver o poder do sangue derramado na cruz. Tudo depende de você entender que Cristo está agora entronizado, e que você está incluído nele, e que por isso você também está assentado com ele nos lugares celestiais. E se ele está agora acima de todo principado e potestade, você também está acima de principado e potestade, e você pode agora pisar na cabeça do diabo. Mas tudo isso é porque você tem tido revelação dele, tem revelação de que agora esse Cristo é residente em você, e esse Cristo residente em você, ele não é somente a sua vida, mas também é o poder de Deus para vencer o pecado na sua vida, e para manifestar as obras do céu. E aí quando você tem revelação que Cristo está em você, sua postura muda, você não vai mais se unir a uma prostituta, porque agora você sabe, Cristo está em mim. Como é que eu posso colocar Cristo junto com a prostituta? Você agora sabe que Cristo está em você, você tem ousadia para liderar, para se envolver na obra, porque você fala: eu não vou sozinho, jamais estarei sozinho novamente, porque eu fui unido a ele num só espírito. Você percebe? As coisas todas vão acontecendo, sabe por quê? Por causa da revelação, por causa dos olhos abertos. Vamos tomar a ceia agora mesmo. Paulo diz: o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é você comer o pão, que é o corpo, e beber o cálice, que é o sangue de Jesus. Significa que você pega aquilo, não como quem pega uma refeição comum, mas algo espiritual, o corpo de Jesus. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então eu sou parte desse corpo. No corpo de Cristo não tem maldição. Eu sou membro desse corpo, então também não tem maldição na minha vida. Eu não tenho que preocupar com isso, porque a bênção já me alcançou. Aí você pega o pão e come o pão, sabendo que a bênção já está em você. Aí você pega o cálice, você não toma simplesmente o vinho, você toma o sangue de Jesus, e você diz: essa é a vida de Deus que está circulando em mim, porque a vida está no sangue. Por esse sangue eu sou lavado completamente, e eu tenho acesso à sala do trono, para ter comunhão com a divindade e com a santidade por toda a eternidade. Aleluia. Tem alguém comigo nessa manhã?
Onde não há revelação, não há cristianismo. Onde não há revelação, só tem religião. Só a vida religiosa tentando por os seus próprios méritos agradar a Deus, se esforçando pela sua própria força para fazer a vontade de Deus, mas o tempo inteiro fracassando, caindo e fracassando e tentando de novo e caindo, e achando que esse é o destino do crente, que a vida cristã é para ser um fracasso. Não é, meu filho, a vida cristã é para ser vitoriosa. Você foi chamado para ser vencedor. Você não tem que andar debaixo do jugo do pecado, nem da condenação, nem da escravidão mais, porque Cristo Jesus já libertou você na cruz do Calvário. Todo o escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado, e quando participamos da mesa do Senhor, estamos proclamando isso no mundo espiritual. Você foi chamado para a vida abundante. Quando você diz amém, você recebe. Paulo teve uma experiência com o Senhor em Damasco. Já falei para os irmãos outras vezes, que a vida cristã envolve dois aspectos quando se trata de experiência. Jesus disse que no reino existe uma porta e existe um caminho. O Senhor disse, apertada é a porta e estreito o caminho que conduz para a vida. Então o Senhor disse que na vida cristã, todos nós passamos por portas e seguimos o caminho. O que é a porta, o que é o caminho? Portas são experiências radicais que nós temos com Deus. São experiências abruptas, únicas. É aquela experiência que você tem os seus olhos abertos. De repente caiu a ficha. De repente você compreendeu uma verdade. Isso é luz, é uma porta que se abriu. Agora que você passou pela porta, você deve agora trilhar o caminho de acordo com a luz que você recebeu naquela porta. Muitas pessoas são totalmente transformadas por experiências únicas, repentinas, de porta. A porta significa que eu estava de cá e passei pela porta. E ao passar por ela, mudei a dimensão da minha vida. Mudei todo o espaço que eu vivia. Mudei a minha história. Mas todos nós também temos experiências de mudanças graduais. Mudanças que são um processo. Um dia depois do outro. De glória em glória. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Mas daqui a pouco começa a se manifestar na sua vida a imagem do Senhor. Processo. Processo. Você tem esses dois lados da experiência. Busque os dois. Busque experiências de porta. Mas nunca esqueça que você está inserido num processo também de crescimento. Quantos dizem amém nessa manhã? Quinto. É quinto já? Quarto, perdão. Aprove revelar seu filho em mim. Verso 16. Para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença. Qual foi o próximo passo que Paulo fez? Não consultei carne e sangue. Essa é a quarta parte da experiência de Paulo. Ele não consultou carne e sangue. O que é carne e sangue? Não consultou homens. Não foi atrás de homens. Muitos irmãos, depois de terem uma experiência com Deus, eles vão atrás de outros crentes, que já eram crentes antes dele, para talvez ter alguma ajuda. E muitas vezes o que tem é mais problema. Mais problema. Muitos irmãos têm me procurado porque têm ouvido aqui a mensagem da graça de Deus, do Evangelho da Graça, ensinada em Gálatas. Mas eles têm consultado muita carne e sangue. E aí ele sai conversando com outros irmãos, às vezes até de outras igrejas, que são crentes antes dele, parentes, colegas de trabalho. E eles vão lá para compartilhar e para ouvir o outro a respeito daquilo. O que eles ouvem? Irmão, cuidado com essa palavra. Não é bem assim não. O pastor está ensinando isso aí, mas é perigoso. Aí o irmão, ao invés de se esbaldar na graça de Deus, se alegrar na vida abundante que a graça traz, ele fica assustado. É mesmo, pastor Luiz está ensinando alguma coisa errada, porque o fulano está aqui antes de mim. É porque você ainda não entendeu que a experiência que você tem de luz é você e Deus. E quando você fica consultando carne e sangue, isso gera um problema. Paulo não consultou carne e sangue para ter experiência com Deus. Pastor, você não fala isso não, que você tem falado umas coisas muito complicadas ultimamente. Aí os irmãos novos vão ouvir isso aí, e aí vão dizer que não precisa mais de ir para a célula, não precisa mais de discipulado, não precisa de ninguém ensinar nada para ele. É claro que eu não estou dizendo isso. Você precisa de ter liderança ainda sobre você. Mas vamos ser francos, olha para cá. Não seria maravilhoso se ninguém aqui precisasse procurar aconselhamento de pastor? Que cada um pudesse ouvir do Espírito Santo diretamente o que ele tem que fazer? Se cada um soubesse a vontade de Deus diretamente, sem precisar perguntar para nenhum irmão a opinião dele. Não seria maravilhoso se cada crente fosse um ministro realmente? E cada crente um sacerdote, sabendo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus? Vamos ser francos, não é isso que é o avivamento?
Não é isso que é glória? É isso que eu sonho. Isso que é uma igreja de vencedores. Você não vai ouvir de Deus através do Santo Aloísio aqui, que é intermediário entre você e Deus. Eu não sou intermediário entre você e Deus. Você não precisa intermediário entre você e Deus. É que alguns irmãos trocaram lá o santo católico e colocaram o pastor no lugar. E o pastor virou o santo intermediário. E você pergunta para o pastor, ele está mais perto de Deus. Pastor Luiz, eu sei, está mais perto de Deus. Fala com Deus a meu respeito. A pessoa acha que eu fico feliz de ouvir isso. Porque ela fala, estou mais perto de Deus, ela acha que eu vou ficar vaidoso agora. Olha aí, que maravilha, ela pensa que eu sou mais santo. Oh Deus, obrigado por essa graça. Não, vou para casa e eu choro, falo, Deus me ajuda. Eu sou um pastor muito fraco. Essa irmã até hoje não entendeu que somos todos aproximados pelo sangue. Ninguém é aproximado por nenhum mérito pessoal dele. Se todo mundo é aproximado por Deus pelo sangue, então não tem ninguém grande. Não tem pastor grande. Não tem ministro extraordinário. Vou dizer algo para você. O que é a lei? Eu vou entrar mais detalhes nisso nas próximas reuniões nossas. Mas a lei é qualquer sentimento em você de mérito próprio, justiça própria, de merecimento. Isso é a lei. Quem anda por esse sentimento está andando na lei. Quem são os irmãos que mais idolatram pastores e pregadores? São os irmãos que vivem na lei. Por quê? Eles se esforçam muito para agradar a Deus, porque eles pensam que quem agrada a Deus é o que cresce. E agradou a Deus porque ele é bom. Aí eles olham para o pastor e falam, o pastor conseguiu, então porque ele é muito bom. Ele é um cara extraordinário, porque agradar a Deus é difícil demais. Entendeu o que eu estou dizendo? Toda idolatria humana é sinal de que você ainda vive debaixo do jugo da lei. E quem está debaixo da lei sofre maldição. Qual que é a maldição da lei? A maldição da lei é que os homens que você acha extraordinário, mais cedo ou mais tarde vão desapontar você. Essa é a decepção dos que andam pela lei. Mas quem anda pela graça, ele não tem surpresa. Ele sabe, do jeito que eu cheguei para Jesus pela graça, o pastor Aloísio chegou a Jesus pela graça. Agora descobri que o pastor Aloísio é igualzinho a mim. Tem os mesmos problemas e lutas que eu tenho. Então não estou desapontado. Eu só confirmou a verdade do evangelho. Todo mundo é salvo, é pela graça de Deus. Ninguém merece coisa alguma. Ah, mas eu posso continuar andando com o pastor Luiz? Pode, porque ele está andando pela graça e eu estou pela graça também. Então ele me encoraja e eu o encorajo também. E nós juntos dependemos exclusivamente da graça que vem de Deus. Então não tem nenhum servo grande, só tem um que é grande. Aquele que é o autor da fé e que nos deu a graça, Cristo Jesus. Enquanto na sua cabeça você acha que eu sou grande, você está debaixo da lei, meu filho. Você não entendeu nada. Você não entendeu, porque se você acha que alguém é grande, é porque alguém mereceu algo de Deus. Não tem servo grande. Se é servo não pode ser grande. Quem foi salvo pela graça não tem de se gloriar. Agora acredite, não é só a salvação que é pela graça. O pastorado é pela graça, a unção é pela graça, a autoridade é pela graça. Tudo que algum pastor algum dia tiver tido, ele recebeu por causa da graça de Deus. Porque homem nenhum pode ter coisa nenhuma, a não ser que do céu lhe seja concedido. Os irmãos estão comigo nessa manhã ainda? Vamos avançar. Paulo não consultou carne nem sangue. Quinto, foi levado para o deserto. Paulo foi levado para o deserto da Arábia. Isso que a palavra de Deus diz no verso 17 de Gálatas capítulo 1. Não subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Aqui está a quinta experiência de Paulo. Ele viveu um tempo no deserto. O que significa deserto? Deserto é tempo de ser ensinado por Deus. Deserto é tempo de ser tratado por Deus na sua confiança na força própria, confiança no mérito próprio, confiança na sua habilidade, na sua inteligência, confiança no que você pode fazer. É o tempo em que Deus vem frustrando tudo aquilo que achávamos que nós poderíamos fazer por nós mesmos. É um tempo, portanto, de sequidão. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, não precisa de abrir, se você conseguir ler aqui. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 diz: por que Deus leva o seu povo ao deserto? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para mostrar para você que não é você. Você não tem do que se gloriar, é pela graça. Tudo foi de Deus. Eu é que mandei o maná. Eu é que protegi do sol durante o dia. Eu é que mandei calor durante a noite. E eu fiz tudo isso, não é porque você era bonzinho. É porque na verdade eu sou bom. Eu é que sou gracioso.
Vocês não mereciam nada, mas eu dei tudo para você. Nem o sapato envelheceu, nem a roupa ficou velha. Vocês ganharam tudo de graça durante 40 anos. Essa é a humilhação que o Senhor nos faz. Mostrar que tudo que Ele nos dá, que Ele nos concede, é exclusivamente pela sua graça e favor imerecido. Amém, meus irmãos? Para que mais? Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deserto é um tempo de você ser provado, ser testado. Qual que é o teste? Teste para ver se você confia na graça mesmo, se você confia em você. Teste para ver se você confia mesmo no poder de Deus, ou ainda confia no seu próprio mérito. Tudo isso tem que ser checado. Aí no verso 3 diz, Ele te humilhou, te deixou ter fome. Por que o Senhor te deixou ter fome? Para poder depois te sustentar com o maná que você não conhecia. O maná só pode ser dado para quem está faminto. Esse é o princípio da esponja seca. Esponja cheia não absorve nada. Mas a esponja seca, quando você chega ela perto da água, ela chupa tudo imediatamente. Já viram irmãos que recebem de Deus rapidamente? São irmãos que estão vazios, vazios do mundo, vazios de si. Mas quando o irmão está muito cheio, ele não consegue absorver nada, nem receber nada. Por isso o Senhor está dizendo aqui, deixou ter fome. Sem fome espiritual também, você não vai avançar. E a maneira dele garantir que você vai comer o pão do céu, é deixar você ficar faminto por ele, e clamar por ele. Isso tudo acontece no deserto. E te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Amém, meu querido? Tudo que procede da boca de Deus. Depois de ser levado para o deserto, a Bíblia fala que Paulo foi então levado para Damasco. O que significa esse tempo de Paulo em Damasco? Esse é o tempo de sofrimento de Paulo. Mas não é sofrimento por causa do pecado. Não é sofrimento de enfermidade, porque a enfermidade não é da vontade de Deus. Pastor, enfermidade não seria disciplina de Deus? Não é. A maneira de Deus disciplinar você é te envergonhando. Não é te deixando doente. A maneira de Deus disciplinar você é expondo, colocando na luz aquilo que você quer esconder. Essa é a maneira de Deus disciplinar. Agora, a maneira do diabo oprimir é com doença, morte, ansiedade, angústia, culpa, acusação. Tudo isso é do diabo. Mas no dia que vier a vergonha e você ficar com o rosto vermelho, você pode dizer, Deus está me disciplinando hoje. E ficar com o rosto vermelho é sinal de que você é filho de Deus. Porque o ímpio não fica vermelho com mais nada, tão safado que é. Infelizmente. Então, lá em Damasco, Paulo sofreu perseguição por ensinar o evangelho da graça. Foi perseguido por falar que a justiça agora do crente não é mais as suas boas obras, mas é a obra de Cristo. Mas tem muito crente ainda hoje aqui me olhando que não entende isso. Tem duas maneiras de alguém tentar ser justo, né? Uma maneira é tentando fazer as boas obras, o correto, obedecendo à lei. Mas diz a Bíblia, ninguém consegue. A outra maneira é crendo que Jesus já fez isso por você. Presta atenção, olha para cá. Quando você crê que Jesus é a sua justiça, é como se você tivesse guardado todos os mandamentos da lei. Diante de Deus, você é alguém que guardou todos os mandamentos. Mas você mesmo não guardou, eu sei disso. Mas quem guardou foi Cristo. Por isso tudo é feito em nome de Cristo, com base na fé, na obra de Cristo. Agora, não pense que falar essas coisas vai ficar barato, não. Se você começar a pregar o que eu estou pregando para você, se você começar a repetir nos lugares onde você trabalha, estuda, na sua casa, essas verdades do Evangelho, ouça o que eu vou dizer para você. Você vai ser perseguido. Pessoas vão se levantar contra você. Vão dizer para você que está pregando o Evangelho barato. Vão falar que você é seguidor do pastor Aloysio. E não tem nada mais ofensivo do que isso. Tem uma ofensa maior do que dizer que você é um seguidor de um homem. Vão tentar ofender você de todas as maneiras. Por quê? Todos os que falarem a palavra do Evangelho serão perseguidos. Quantos estão preparados para isso em nome de Jesus? Não são todos. Olha o que aconteceu. Depois de Damasco, Paulo foi levado para Jerusalém. Para Jerusalém. Você pode acompanhar, está no seu boletim. Tudo que eu estou falando está escrito no seu boletim.
Você pode acompanhar aí se você quiser, já estou encerrando. O que foi Jerusalém? Jerusalém, Paulo foi para ser equilibrado pelo Senhor. Verso 18, Paulo diz o quê? Gálatas 1, verso 18. Decorridos 3 anos, então subi para Jerusalém. Depois de 3 anos, depois que o meu evangelho estava definido, tinha recebido a revelação, e eu fui me avistar com Cefas, e fiquei com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Presta atenção, aqui no texto diz que Paulo foi avistar, ou diz que foi ver Pedro. Essa palavra ver, muito importante você entender o que ela significa. Essa palavra ver, ela é uma palavrinha no grego que é historeu. Historeu é usada na Bíblia mais de 1.400 vezes. Em todas as vezes ela significa apenas ver, no sentido de 1.500 vezes existe a palavra ver na Bíblia, mas o único lugar em que essa palavra aparece no sentido de se avistar é aqui. O que significa historeu? Historeu significa comparar, aprender junto, fazer uma história junto. Historeu, você sabe de onde vem a nossa palavra? História. O que Paulo queria fazer então? Paulo foi para Jerusalém para poder checar se o evangelho que ele pregava estava de fato em linha com o que os apóstolos pregavam. Porque havia tanta acusação de que o que ele falava não era igual ao que os outros falavam, que ele foi lá fazer um historeu. Checar. Durante 15 dias ele fez isso. O que é isso? Esse é o princípio do equilíbrio, de ser balanceado na obra de Deus. Isso significa que você não caminha sozinho, reconhece que tem outros homens de Deus que têm sido levantados junto com você nessa geração. E por último, o último estágio de Paulo foi em Antioquia. Atos 11, verso 25, mostra que Antioquia significa confirmação ministerial. Presta atenção, é Deus que te chama, mas você é confirmado no ministério pelo relacionamento com os irmãos. No ministério você é confirmado quando os irmãos reconhecem os seus frutos, e os seus frutos de fato são inquestionáveis. Essa é a história de Paulo. A história de Paulo é a nossa história também. O que Paulo passou significa que aqueles que quiserem avançar em Deus vão ter de passar também. São 8 lugares que eu coloquei para você, 8 pontos, 8 princípios. Que o Espírito de Deus abra os seus olhos hoje para você compreender que você está num processo de crescimento diante de Deus. Mas também para você entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la na sua vida até a volta de Jesus. Quantos creem nisso? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor nessa hora. Queria que os irmãos do louvor viessem.